Dizem que o xadrez é 99% tática. A tática é uma parte essencial do jogo, pois encontrar ou não um golpe tático pode ser a diferença entre vencer ou perder uma partida. No entanto, as táticas não aparecem do nada. Você precisa construir uma posição forte, colocando as suas peças em casas boas, para que elas trabalhem bem juntas. Vantagens posicionais incluem ter um rei bem protegido, um bom controle do centro, desfrutar de maior espaço, ter mobilidade para suas peças, não ter peças mal colocadas ou peças sem propósito e, finalmente, ter uma boa estrutura de peões. Vejamos algumas posições para buscar melhorar o nosso entendimento do jogo posicional. Nessa posição fechada, não parece haver muita ação ou oportunidades para táticas. O lance é das pretas e não é fácil sugerir um lance. Quando você está em uma posição onde não sabe o que fazer, uma boa ideia posicional é achar a sua pior peça e tentar melhorá-la. Nessa posição, qual peça preta parece estar mal colocada? Os cavalos pretos protegem-se mutuamente e controlam o centro. O bispo de D6 está bem colocado. Mas e o bispo de E8? Ele impede que as torres estejam conectadas e não está fazendo muito na primeira fileira. Como que as pretas podem melhorar esse bispo? Isso mesmo, bispo H5. Uma forte ideia posicional. O bispo não fazia nada em E8. Agora, ele crava o cavalo de F3 e as torres pretas estão conectadas. Agora que o bispo saiu, a torre preta de C8 pode ir para E8, entrando na coluna semiaberta central. As brancas jogam dama D3, centralizando sua dama, e descravando o cavalo de F3. Repare que a dama também ataca o peão de F5 das pretas. Você consegue ver como defender esse peão e também melhorar uma peça? Isso mesmo, cavalo E4. As pretas invadem o território das brancas, centralizando o cavalo e limitando a dama de D3. Repare também que a casa de F6 agora está livre para ser usada por outra peça das pretas, que agora tem uma boa vantagem de espaço. Aos poucos, as pretas estão construindo uma posição melhor nessa partida. Nesse outro exemplo, as coisas não parecem muito boas para as pretas. As brancas têm uma forte cadeia de peões, de B2 até E5. A vantagem de espaço das brancas mantém as peças pretas passivas e é difícil achar um plano ativo para as pretas. Repare como as peças menores das brancas estão todas apontando para lá do rei das pretas. O bispo em D3, por exemplo, é uma peça na diagonal forte B1H7, exercendo uma pressão considerável contra o rei preto. Compare esse bispo com o bispo das pretas, de B7, que tem muito pouco espaço e está bloqueado pelo seu próprio peão em D5. Uma vez que esse bispo é bem pior que o bispo das brancas, as pretas buscam a troca, com o forte lance posicional bispo A6, trocando uma ótima peça branca por uma peça passiva das pretas. Quando você tem menos espaço e suas peças não estão bem colocadas, trocar peças normalmente melhora a sua posição. Após a troca, bispo captura A6 e cavalo por A6, o cavalo das pretas de A6 não está muito bem colocado, mas por outro lado, as pretas aliviaram bastante a pressão na ala do rei, já que não há mais o bispo de D3 atacando em H7. Agora as pretas têm bem menos preocupações. E agora é possível melhorar o cavalo de A6. Por exemplo, se as brancas atacam o cavalo com dama E2, como responder de pretas? Cavalo C7 é possível, mas não parece uma casa muito ativa. Que tal manobrar o cavalo até C6, de onde ele exerce pressão no centro? Parece uma boa ideia, mas como chegar lá? Isso mesmo, o cavalo de A, B8. Colocar o cavalo na casa inicial não parece bom, mas esse lance é forte, porque uma vez que o cavalo chega em C6, ficará muito ativo. Não se preocupe em fazer lances que parecem feios, se existe uma boa ideia por trás. Vejamos agora mais um exemplo. Nessa posição, as brancas desfrutam de uma partida confortável. Repare que as pretas têm peões dobrados na coluna C e o bispo de F3 das brancas está apontando para o peão fraco de C6.
As brancas devem apenas ganhar o controle do centro e completar seu desenvolvimento para ter uma posição boa. Um plano bom é jogar D3, abrindo o bispo de C1, e mais tarde preparando C3 e D4, controlando o centro. Mas por que gastar um tempo com D3 se o plano é jogar D4? Por que não poupar um lance e jogar C3 primeiro, ameaçando D4? Depois de C3, as brancas ameaçam D4, atacando o bispo das pretas e assumindo o controle do centro. Mas lembre-se, sempre que você avança um peão, você ganha controle de novas casas, mas você também perde controle de outras. Uma vez que os peões nunca podem andar para trás, tenha certeza que não há problemas com o espaço que você deixou para trás. Nesse caso, repare que o peão que estava em C2 protegia D3 e B3. E depois do lance C3, há um grande buraco em D3. Você consegue ver como as pretas aproveitam essa casa fraca e impedem o lance D4? Isso mesmo, o poderoso dama D3. Aproveitando a deficiência criada na casa de D3, impedindo D4 e paralisando a posição das brancas. Repare como o bispo de C1 das brancas está preso. As pretas planejam desenvolvimento simples, com bispo D7 e torre de A E8. Quando todas as peças pretas estiverem trabalhando juntas, as peças passivas das brancas não conseguirão competir. Agora que você conhece a importância do jogo posicional, está na hora de testar as suas habilidades nos desafios a seguir.